Boa noite a todos. Vamos dar início a mais esse nosso curso, que hoje nós vamos dar vamos iniciando, aquilo que é, a nossa reflexão, sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. O nosso propósito desse curso é nos dar, um melhor conhecimento e, é claro, um maior embasamento do que é uma verdadeira devoção. E, é claro, o nosso curso ele vai estar baseado, no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grion de Montfort. Então, esse tratado, que é uma preciosidade, da devoção à Virgem Maria. E, é claro, a nossa reflexão do nosso curso, dessa vez, vai ter como base o tratado. Então, para que a gente possa entender, aquilo que São Luís, propôs no Tratado da Verdadeira Devoção. Então, assim, o meu conselho é o quê? É que nós possamos ter, o Tratado da Verdadeira Devoção, para que a gente possa ir lendo também, durante o nosso curso, e é claro aqui, como muitos já conhecem, o tratado ele propõe, São Luís ele vai propor, uma consagração, à Santíssima Virgem Maria. E nós vamos entender também o que é, a proposta de São Luís para essa consagração à Virgem Maria. E, é claro, entender, o que ele quer, nos ensinar como verdadeira devoção, porque muitas vezes, a gente acaba se apegando a algumas coisas que, infelizmente, vão destoando daquilo que é o que a Igreja propriamente ensina, Ou, às vezes, a gente acaba elegendo algumas coisas que realmente são superficiais e que, naturalmente, a gente acaba não conseguindo viver, e também, colocar em prática aquelas podemos dizer, aquelas práticas interiores, como São Luís, aqui nesse tratado, ele vai nos ensinar. Esse meu tratado aqui, é um tratado bem antigo, está todo já, está arriscado aqui, tudo marcado, mas foi o primeiro tratado que eu ganhei, então, olha só, já é 35ª edição. Então, isso talvez há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que eu ganhei esse tratado. Acho que um pouco mais, talvez pouco menos, talvez uns 16 anos atrás que eu tenho, uns 16 anos que eu tenho esse tratado aqui, E é um livro que ele é muito difícil de entender, Então, a nossa proposta é também explicar algumas coisas que São Luís traz nesse tratado, que muitas vezes nos causa uma certa estranheza. E, é claro, se a gente quer fazer uma consagração, a consagração proposta por São Luís, a gente tem que entender o que ele propôs, porque não adianta também a gente pegar, como modismo a gente fazer, uma consagração, porque um montão de gente faz e acabando, esquecendo aquilo que é a verdadeira essência dessa consagração. Então, esse tratado, ele tem, todo um contexto histórico, diz, a história que São Luís, como ele tinha um problema de saúde, quando ele adentrou, lá, a vida religiosa no seminário e tudo, ele vai ficar, como bibliotecário, e diz a história, que nessa função de bibliotecário ele teve a oportunidade, de ter contato com todos os livros sobre a Virgem Maria da sua época, Então ele teve, esse contato com esses livros, da devoção, também esses livros que têm a ver com a Mariologia, com os tratados, de Mariologia sobre a Virgem Maria. Por isso que, se nós olharmos o tratado, principalmente o meu aqui, vem, as citações, tem várias citações dos Santos Padres, várias citações da Sagrada Escritura, vários exemplos, dos santos, que nos ajudam a entender, o que é uma verdadeira devoção. Então, é muito importante, a gente entender, toda essa aquilo, que é o contexto histórico também, que surge o tratado também. São Luís, é um santo, que viveu lá no século XVII, São Luís nasceu em 1673 e faleceu em 1716.
Então, nós vemos, né, que São Luís ele está ali, né, podemos dizer assim, né, no meio daquilo que era o grande problema da época, né? É claro, existiam algumas heresias dentro, né, do ambiente eclesial, né, mas também existia aí o rompimento protestante, que acontece, né, aí podemos dizer, né, basicamente 100 anos anterior a isso, né, o seu nascimento, mas ali, né, nós começamos, já se vê, né, um grande florescimento daquilo que é a revolta protestante, né, sendo disseminada em toda a Europa. São Luís ele tem contato, né, com esses problemas, né, que estavam ali, né, ocorrendo, principalmente, né, diante de algumas circunstâncias, né, é claro, né, com a revolução, né, a revolta protestante, o que vai acontecer é o quê, né? Que eles vão tentando tirar tudo aquilo que lembrava a Igreja Católica. E é claro também, né, eles vão tirar, né, a devoção aos santos, vão tirar a Eucaristia, vão tirar, né, a devoção, né, à Virgem Maria, vão, né, condenar, né, a prática devocional, e principalmente depois, né, posteriormente, isso já é bem depois, né, a questão das imagens, e vai gerar-se vários problemas, né, diante daquilo. E é claro, né, ali vai surgir, né, algumas doutrinas protestantes, né, baseadas em alguns grandes teólogos da antiguidade, né, onde eles vão ali, né, ter, né, aquela coisa, né, como Lutero falava, né, também Calvino também vai dizer provavelmente sobre isso, né, sobre essa questão, né, dos predestinados. Calvino fala muito sobre isso, né, os predestinados é o que? Aqueles que foram escolhidos por Deus para alcançar a salvação. Lutero, né, ele vai ali, né, gerar um impasse muito grande sobre a questão da liberdade e da graça, né, ele vai dizer, né, que vai afirmar, né, que o ser humano ele não tem ele não pode contribuir, né, para a sua salvação, né? Tem que crer, né, aquilo que os antigos, né, vai dizer, né, segundo aquilo que eram as palavras do próprio Lutero, né? Só a fé salva, só a fé basta, né? E naturalmente o homem, nada que o homem possa fazer nessa terra ele pode, né, pode contribuir, né, para a obra de salvação. Então nós, diante desses impasses, né, teológicos e também, né, da vida espiritual da antiguidade, né, São Luís aí vê alguns problemas nascendo, né? Que problemas são esses, né? É claro, por um lado, um pietismo muito grande. Então, assim, a pessoa, ela aquela coisa nem chega a ser uma confiança, mas uma presunção na graça, né? Uma presunção na misericórdia de Deus. Vive de qualquer jeito e assim, né, depois confia que Deus vai salvar no final, né? Então ele se depara com esse problema e se depara com um outro problema, que é o extremo oposto, que é um rigorismo moral muito grande que existia também, né, por conta de uma heresia, que era o jansenismo, né, que era uma heresia que existia da época, né? Então era um rigor moral enorme, né, uma rigidez moral enorme, mas, assim, né, claro, né, se existia, né, uma prática, podemos dizer assim, né, uma prática de virtude, uma busca de virtude muito grande, mas como que esses que buscavam as virtudes, né, e ali, né, crescendo na prática das virtudes, eles acabavam caindo num outro pecado, né, que é o pecado da soberba, do orgulho, da vaidade, né, porque se achavam melhores do que os outros. Então esses problemas vão estar ali em meio daquela sociedade, e São Luís ele nasce e vai viver, né, a sua vida combatendo esses problemas, né, tanto teológico quanto também, né, da vida espiritual de sua época, né? Isso é importante para que a gente possa compreender, né, porque o tratado, né, como diz a história, é um fruto. O tratado é um fruto aí daquilo que é, né, a sua obra missionária, né? Assim, é interessante, se a gente olhar muito bem, a gente vai ver que na história da salvação, principalmente depois de Cristo, né, nós vamos percebendo aí, né, é claro, na história da salvação, aquelas imagens mariológicas lá da antiguidade, mas também, né, depois, né, de Cristo, ainda na igreja, nós vemos, né, como que a Virgem Maria, ela, através das aparições, através de algumas experiências de alguns santos, né, vai como que sendo esse instrumento de intervenção da história. Não por ela, mas é claro, porque Deus quis
também usar dela para que pudesse, né, acontecer isso. Nós vemos isso, por exemplo, né, lá no início do cristianismo, né, quando São Tiago, né, lá vai ficar, né, desanimado porque estava indo evangelizar e não estava conseguindo, né, realizar essa obra de salvação. Vai dizer, né, que aí, né, o primeiro milagre, né, podemos dizer assim, né, um milagre de bilocação, né, da Virgem Maria, que ela aparece, né, como vai dizer, né, a própria devoção, né, de Nossa Senhora do Pilar, né, vai dizer que os anjos trouxeram um pilar e Maria, né, aparece ali sobre aquele pilar e ali reanima São Tiago para que ele continuasse, né, a sua missão, né, e assim acontece, né. E depois, em muitos momentos, nós temos dessa intervenção da Virgem Maria. Nós temos um momento muito interessante quando São Domingos recebe o Santo Rosário da Virgem Maria também, né, onde lá ele tentando pregar, né, para converter os abigentes, os cátaros, e ele não conseguindo assim, exercer, né, ou fazer com que a sua missão, né, a sua pregação tivesse eficácia diante, né, daqueles homens que estavam, né, corrompendo a fé, né, e a devoção dos mais simples. Ele começou, pediu, né, foi para um bosque, né, e rezando ao Nosso Senhor, né, a Virgem, pedindo intercessão à Virgem Maria, ele tem uma experiência mística que Nossa Senhora aparece para ele, juntamente com os anjos, e entrega para ele o Santo Rosário, né, chamando de saltério angélico, né, dizendo que com aquela arma ele venceria os hereges, né? E nós vemos, né, com a pregação, com a teologia, não se conseguia vencer os hereges, mas com a devoção à Virgem Maria, né, ele foi, né, incutindo na vida do povo, e aquela devoção, né, que era a meditação da vida do próprio Cristo, né, realmente, né, foi capaz de gerar eficácia na pregação de São Domingos, e aí, né, realmente ele conseguiu aí, né, mudar a história do seu tempo, né, diante desses hereges que estavam minando, né, a fé e a devoção dos mais simples, né, na igreja. E depois, no tempo de São Luís, acontece a mesma coisa, né? São Luís, né, percebe que o caminho para que pudesse, né, realmente, né, ajudar, né, a vencer aquela ideologia, aquela heresia jansenista, assim também como o mal, assim, né, o mal entendimento que era propagado pelos protestantes diante da devoção à Virgem Maria. Ele o que tem essa grande ideia, né, diante das suas missões, diante daquilo que era a sua pregação, de propor essa consagração, né, esse método de consagração à Virgem Maria, que nada mais é do que uma renovação das promessas batismais. Então, é muito interessante, né, como São Luís ele vai propor, através desse tratado, uma via de santidade, uma via de salvação. E é claro, né, através dessa Mãe de Deus, né, que é a Virgem Maria, que ele encontra aí, né, como meio, né, eficaz de fazer com que a sua pregação, a sua missão tivesse verdadeira eficácia. Então, é muito bela, né, a história de São Luís, né, e vale a pena, né, vai dizer a história dele também, né, que ele recebe do Papa, né, do Papa Clemente XI, a missão, né, de ser missionário apostólico, né. Então ele pede, né, ao seu bispo diocesano para fazer num certo tempo uma peregrinação até Roma, né, da França até Roma, e lá, quando chega em Roma, ele recebe, né, essa grande graça do Papa, né, para ser missionário apostólico. E aí ele vai, né, realizar as suas grandes missões, né, e é claro, né, também divulgando a verdadeira devoção, e é claro, né, a devoção, né, a consagração, né, a Virgem Maria, né, por esse método, né, que ele aí, né, vai propor, né. E é interessante também que esse tratado, também diz a história, né, que ele, né, ficou escondido por 130 anos, né, depois que São Luís morreu, ele ficou, né, escondido durante 130 anos. E depois, né, que foi achado, né, foi sendo propagado, né, esse escrito, né, que a igreja, né, ela confirma como ali, né, fidedigno, né, como um escrito que não contradiz a doutrina, mas reforça a doutrina e a devoção à Santíssima Virgem Maria. E nós temos muitos santos, né, que também, né, tinham, né, esse livrinho, né, o Tratado da Verdadeira Devoção, como livro de cabeceira, e um mais conhecido que nós temos, né, que recentemente, né, que todos nós, né, ouvimos
com os nossos próprios olhos, escutamos, lemos seus escritos, né, que é São João Paulo II, né, que ele tinha o Tratado da Verdadeira Devoção, um grande devoto à Virgem Maria, tinha o Tratado da Verdadeira Devoção como um livro de cabeceira, né? Cada dia ele lia lá, né, um parágrafo, ia lendo, né, durante toda a sua vida, né? Então nós temos aí, né, esse testemunho desse grande santo da igreja, né, São João Paulo II, nosso Papa, né, que era um grande devoto da Virgem Maria e tinha esse livrinho, o Tratado da Verdadeira Devoção, como um livro de cabeceira. E até o seu lema, né, Totus Tuus, né, vem aqui, né, desse livrinho, né, desse Tratado da Verdadeira Devoção, né, esse lema, né, que quer dizer, né, todo teu, né, que é esse, né, todo teu, remetendo-se à Virgem Maria. E é claro, né, diante disso, né, a gente vai entendendo, né, qual é a proposta, né, porque se nós olharmos as heresias, infelizmente é assim, né, as heresias, ou felizmente, né, porque só assim a gente sabe como lidar com elas, né, de forma mais incisiva, né, porque as heresias elas vão se repetindo, elas vêm, elas se renovam sempre de uma forma nova, né, e a gente vai ver isso, o próprio Papa Francisco, né, naquela carta, se não me engano, Gaudet Exultat, que ele, a alegria, né, que fala sobre a santidade, ele fala uma coisa bem interessante, né? Ele vai citando lá, né, várias heresias que voltam de outra forma, né? É claro, né, com uma outra roupagem. E assim nós vemos nos nossos tempos também essas heresias que vão voltando sempre para minar, né, a fé e a devoção do povo de Deus, né? E é claro, né, nós precisamos cada vez mais entender bem qual é a proposta do tratado, senão, infelizmente, nós adentramos a uma consagração que nos compromete e aquela consagração ela vai nos comprometer a algo e se a gente não está apto a realizar aquilo que são os comprometimentos dessa consagração, infelizmente nós não conseguimos as graças necessárias e infelizmente aquilo que nós não cumprimos pode ser até uma causa, né, de condenação para cada um de nós. Por isso que essa nossa reflexão, né, sobre o tratado e, claro, sobre a verdadeira devoção, né, vai, né, tentando nos indicar e, é claro, nos esclarecer algumas coisas para que assim a gente possa crescer mais ainda na nossa devoção à Virgem Maria. Então vamos começar, né, uma coisa que a gente precisa saber diante daquilo que é, né, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, é o que é uma devoção. Se a gente não souber o que é uma devoção, infelizmente a gente cai em vários erros que a gente, infelizmente, né, até algumas pessoas nos acusam de alguns erros desses, né? Então é muito importante a gente ter uma consciência do que é, sim, né, essa verdadeira devoção. Então, a palavra devoção, né, vem lá, né, do latim, né, devotione, que se a gente pegar, né, a tradução estrita dela, né, a gente vai encontrar, né, um termo dedicar-se. Termo dedicar ou dedicar-se, né? Quando nós temos devoção a alguma coisa ou a alguém, nós o que? Nos dedicamos. É um ato de dedicação, né? Então a devoção é justamente isso. E é claro, né, a devoção, ela também, né, nos traz algumas atitudes importantes, né? A primeira coisa, né, que a devoção nos propõe, né, como atitude é o respeito. O respeito. Quando nós somos devotos de alguém, por isso a gente tem que entender bem isso, né? O que é uma devoção, né? Então, assim, né, quando nós somos devotos, nós temos respeito por aquilo que nós nos dedicamos. Então, a primeira coisa é esse respeito, a reverência. Depois, a segunda coisa é a confiança. A confiança. Então, quando nós temos uma devoção a alguém, nós confiamos nesse alguém. Depois, né, é aquilo que a gente pode dizer, né, que é o comprometimento.
que tem a ver propriamente, né, com a devoção, dedicar-se. Então, essas três coisas são essenciais dentro de uma devoção, que a gente precisa aí, né, ter, né, em vista na nossa vida. E é interessante que essas três coisas, elas estão, né, vinculadas àquilo que é a forma, as três, podemos dizer, as três formas de amar, né, que nós vemos lá, né, como Jesus Cristo diz lá, né, que falando sobre o maior mandamento, ele vai dizer, né, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso tem a ver com as faculdades da alma, né, razão, memória, vontade, e essas três coisas têm a ver, né, com essa forma de amar. E é claro, nós vemos aí, né, o respeito, né, tem a ver, né, com o afeto, né, que a gente direciona a alguém, que é essa forma de amar, né, de coração. Depois, a confiança, né, tem a ver, né, com a capacidade racional, né, que é o entendimento, né, mas vou botar aqui a razão. Por quê, né? Porque quando nós concebemos sobre a importância daquilo ou a eficácia daquela devoção, nós o que, né? Racionalmente nós confiamos. E é claro, né, primeiro é um ato da razão que vai nos introduzindo na capacidade de confiar, né, de esperar algo mais, algo além. Aí entra o dom da fé, que é muito importante também. E o comprometimento, né, que é essa ideia aí, né, de amar a Deus de toda a nossa força. Por quê, né? Porque todos nós temos, né, as nossas limitações, todos nós temos os nossos pecados, temos as nossas fraquezas e estamos lutando contra isso, né, na nossa vida, para que possamos alcançar a nossa santidade, né? Como nós vimos lá nos outros cursos, né, no curso, por exemplo, de introdução à vida espiritual, nós vimos muito isso, né? Como que nós estamos aqui nessa terra para lutar contra essas más inclinações, para deixar com que Deus se manifeste, né, de uma forma cada vez mais plena na nossa vida, né? E esse comprometimento tem a ver justamente com isso, né? Com esse esforço que nós precisamos ter da nossa vontade para amar a Deus, né? Mas a gente só consegue amar a Deus com as nossas atitudes, com o nosso esforço, quando nós temos um verdadeiro comprometimento para com Deus. Por isso que essa ideia da devoção, né, tem a ver, né, tem assim, a ver com algo mais abrangente na nossa vida, que é a nossa capacidade de amar, né, de transmitir o nosso amor, né? Então, isso é extremamente importante, né? Depois, né, nós temos aí, podemos dizer assim, né, 4 espécies de devoção. E que são essas espécies de devoção, né? Que são os tipos de devoção que são próprios de cada realidade aí, né? Que nós precisamos aprender também a diferenciar, né? Nós temos uma devoção própria para a Trindade, uma devoção própria para Deus, para a Trindade. Nós temos uma devoção própria para Virgem Maria, nós temos uma devoção própria para os santos e os anjos, nós temos uma devoção própria para objetos e lugares. Isso aqui é importante, né? Diante daquilo que é a nossa vida religiosa, sabermos diferenciar esses 3 tipos de devoção. Por quê, né? Porque nós não podemos ter a mesma devoção que a gente tem a Deus, a Trindade Santa, a gente não pode ter essa mesma devoção à Virgem Maria. A gente não pode ter, né, a mesma devoção que a gente tem à Trindade aos santos, aos anjos, ou a objetos, a lugares. Senão nós estaremos o quê, né? Gerando um ídolo, caindo no grande pecado, né? E no terrível pecado da idolatria. Então isso é muito perigoso. Por isso que é importante a gente saber aquilo que são, né, os tipos de devoção, né? E aquilo que nós precisamos aprender a dar, né, a cada um
e, é claro, a cada coisa segundo aquilo que é a sua própria justiça, né? Então, para que a gente possa diferenciar, né, os tipos de devoção, é claro que a gente vai pegar isso, né, os próprios santos padres, eles vão, né, nos trazer, né, alguns ensinamentos, e eles vão dizer, né, e também a teologia também vai nos ajudar, né, a esclarecer, né, algumas coisas muito importantes, né? Então vai se dizer o que, né? A teologia diz que a Deus nós damos uma devoção, um culto aí de latria. E o que quer dizer isso, né? Culto de latria é um culto de adoração. Latria é um termo grego, né, que significa adoração. Então, a Deus nós damos um culto de latria, de adoração. A Santíssima Virgem, que é o que, né, que está abaixo, bem abaixo de Deus, né, mas está acima dos santos e dos anjos, nós damos um culto diferenciado, mas não um culto de latria. Nós damos um culto de hiperdulia, que seria, né, hiperdulia, que é uma junção de duas palavras gregas também, né? Hiper quer dizer, né, acima ou sobre, e dulia significa que seria um culto de reverência, de respeito, de honra. Então é muito importante isso, um culto de veneração. Então, para que a gente possa entender, né, isso, né? Então, o que, né? A Maria nós damos uma veneração, uma honra, um respeito, uma reverência maior, né? Sobre, acima do que os santos e os anjos. Aos anjos e santos nós damos o culto de dulia, que é esse culto de respeito, de veneração, né? Aí, né, dando, né, sempre, né, reconhecendo, né, aquilo que é, né, a grande obra de Deus na vida, né, dessa criação, né? E isso é importantíssimo. Por isso que toda devoção, é claro, a Trindade, que é culto de adoração, mas toda devoção vinculada àquilo que são as criaturas, estão sempre vinculadas ao quê, né? A uma obra de Deus que foi realizada na Virgem Maria, na vida dos santos, na vida dos anjos e, é claro, nos objetos e nos lugares também. E, é claro, né, aqui, né, nós temos, né, para os objetos e lugares, nós temos também um culto de dulia, né, de uma veneração, mas é claro, a gente não tem, né, aí a gente pode dizer um termo, né, a gente usa o mesmo termo de dulia aqui, mas a gente sabe o que, né, que o culto aos objetos e aos lugares, né, está bem abaixo do culto que, né, aos santos e aos anjos, né? Então isso é importantíssimo. Maria, né, tem um culto diferente dos santos e dos anjos, justamente porque, né, porque Maria, né, ela é aquela que foi preservada do pecado original. Maria, ela é como vai dizer os santos, a cópia perfeita de Jesus Cristo, né? Maria é aquela que foi, né, escolhida pelo próprio Deus para ser esse sinal, né, para ser esse canal da salvação para o povo, né, escolhido, né? E os santos, né, eles manifestam os mistérios de Cristo, né, na sua própria vida, né? Então, assim, né, a manifestação daquilo que é, né, a grande graça de Deus na vida dos santos é muito inferior do que na Santíssima Virgem Maria. E nos anjos também é, né, muito mais inferior do que a Santíssima Maria. Por quê, né? Porque os anjos, né, Maria, ela tem, né, uma identificação com Jesus Cristo, né, por aquilo que é, né, a imagem e semelhança, né? Os anjos, eles expressam uma semelhança, né? Então, assim, Maria é imagem e semelhança fiel, né, cópia fiel daquilo que é, né, o próprio Filho de Deus, daquele que é o próprio Filho de Deus, que é, sim, né, aquilo que eleva, né, a dignidade humana, né? Os anjos não têm essa capacidade. Então, assim, né, os anjos
também precisam ser, né, respeitados, também precisam ser venerados, mas por aquilo que eles expressam, por essa semelhança, né, da santidade de Deus que é expresso a eles, e é claro, né, por aquilo que eles escolheram realizar na vida deles mesmos, que é a vontade de Deus, como nós vimos no último curso que nós refletimos sobre os santos anjos. Aos objetos é dado também um culto de veneração, não pelo objeto em si, mas por duas coisas essenciais. Primeiro, pela bênção que é imposta naquele objeto ou naquele lugar, né? Num santuário, numa igreja, por exemplo, né? Uma igreja que é dedicada, que é consagrada. Então, assim, né? a gente não está venerando aquele lugar, aquele objeto em si, mas sim a bênção que está, né, assim, né, que foi imposta naquele objeto ou então naquele lugar. E é claro também, né, aquilo que são os mistérios da salvação, os mistérios de Cristo que se manifestam nos objetos e nos lugares também. Então, essas coisas são bem importantes, né, para que a gente possa aí ter, né, essa consciência dessas espécies de devoção, né? Por isso que é importante termos em vista isso, né, que a Deus nós damos um culto de adoração, a Virgem Maria nós damos um culto, né, de veneração um pouco maior, né, maior do que aos santos e aos anjos, e é claro, aos objetos nós damos, né, aí, né, esse culto de respeito também, de veneração, né? Por isso que quando nós, por exemplo, né, nós fazemos uma coisa contra uma coisa consagrada, né, isso se torna um pecado mortal, né? Por isso que a gente tem que ter, né, por isso que a gente tem que ter esse grande cuidado, né, com as coisas sagradas, né, tanto os sacramentos quanto os sacramentais, né, quanto também, né, aquilo que são os ministros ordenados, também aqueles que se consagram a Deus também, né, que tem, né, uma bênção, que tem uma consagração especial, que remetem e assim, expressam aquilo que são os mistérios do próprio Deus, né? Então, esses são dados a esse culto de respeito, né? Essa devoção, esse respeito que é necessário, né? Que a gente aprenda a dar, né, em cada coisa da nossa vida, mas tudo no seu devido, né, na sua devida forma, né, e é claro, né, diante daquilo que é justo a cada realidade dessa. Então, é importante termos em vista, primeiramente, né, para que a gente possa começar o nosso curso, essa ideia, né, das diferentes formas de devoção. E é claro, né, daquilo que nós precisamos aprender, né, a viver, né, diante de Deus também. Então, para que a gente possa, né, aí entender, né? A devoção também, ela é uma via de relação. Então, é importante a gente conceber isso, né? A devoção como via de relação. Relação com Deus, né? Porque a devoção é uma via de relação. Porque geralmente é assim, né? Quando nós temos devoção a um santo ou devoção a alguma coisa, é por quê? Porque aquelas coisas ou aquele santo ou a Virgem Maria nos conduz a Deus. O problema é quando a nossa devoção para nos santos, para na Virgem Maria, para nos objetos, porque aí, infelizmente, nós podemos estar errando a forma de culto, a forma de devoção, e podemos estar, infelizmente, isso pode acontecer, podemos estar tendo práticas de idolatria, e esse é o grande perigo. Por isso que São Luís, ele está aqui tentando, né, esclarecer, né, a verdadeira forma de uma devoção, para que a gente não caia nas idolatrias, né, e realmente fira aquilo que é, né, o primeiro mandamento da lei de Deus, né, que é essa expressão do amor a Deus, né, de realmente amar e adorar somente a Deus. Então isso é importante, né? E por que, né, que a devoção é uma via de relação? Porque quando nós temos devoção a alguém, ou a um santo, a Virgem Maria, é por quê, né? Porque ali alguma coisa naquela pessoa, naquele santo, nos anjos, ou então na Virgem Maria, ou naqueles objetos, ou naqueles lugares, alguma coisa ali nos atrai. E é claro, né? É algum mistério de Deus que ali está, que nos atrai. E por esse mistério de Deus nos atrair, nós vamos
como que nos direcionando, por exemplo, né, aqui vamos usar, né, o exemplo da Virgem Maria. Vamos a Maria, por quê? Né? Porque nela se manifesta os mistérios de Cristo. Por isso que nós dizemos, né, a teologia diz, né, que Cristo é o único mediador, né, que nos leva ao Pai. Só em Cristo que nós conhecemos o Pai. Só por Cristo nós temos acesso ao Pai. Mas para chegar a Cristo nós temos as devoções. E é claro, a Virgem Maria, essa devoção, a devoção à Virgem Maria é a melhor, ou podemos dizer assim, a mais excelente devoção para que nós possamos chegar, né, ter essa relação com Cristo, né, de ir até Cristo, para que Cristo nos leve, né, ao Pai do céu. Então isso é essencial na nossa vida, que a gente possa entender, né? A Virgem Maria, ela nada mais faz do que isso, né, de nos conduzir, né? Aquilo que é o mandamento da Virgem Maria, né, que ela diz lá nas bodas de Caná, né, fazei tudo aquilo que ele vos disser, né? Ela diz para aqueles serventes, né, e a gente, naturalmente, ela fala isso para cada um de nós também, né? Fazei tudo aquilo que ele vos disser, que ele quem? Que Cristo nos disser, né? Então, Maria sempre nos leva a Cristo, né? Então, é uma via de relação justamente por conta disso, né? Porque ela nos leva a Cristo, né? E é claro, nela nós encontramos a maior parte, ou podemos dizer assim, né? Nela nós encontramos os grandes mistérios da salvação, né? Que é assim, né? Essa grande, né? Essa grande manifestação do poder de Deus na vida dessa mulher, né? E é claro, na época da encarnação, né? Na época da anunciação, sabemos, diz a história, que Maria tinha aí por volta dos seus 14, 15 anos. Então era uma jovem. Deus usa, né, de uma jovem, né? Escolhe uma jovem, né, uma mulher, para ser esse meio, para ser essa causa, essa porta da salvação, né, para toda a humanidade. Então isso é essencial, né? Por isso que Maria é esse meio excelente, né, para alcançarmos a Cristo, né? E é isso que São Luís fala, né, do início ao fim no Tratado da Verdadeira Devoção, né? Ele está querendo nos ensinar que Maria é essa forma, podemos dizer assim, ele diz isso, que é esse caminho mais rápido de chegar a Cristo, para que Cristo chegue, nos eleve, né, e nos leve ao céu, né? Então, isso é muito importante, né? Então, por isso que a devoção, ela é uma via de relação, né? Tanto a devoção com os santos, quanto os anjos, quanto com os lugares, os objetos, também é sempre uma via de relação com Cristo, que expressa os seus mistérios, é claro, diante da sua própria encarnação. E, é claro, depois nos eleva, né, aquilo que é o conhecimento e a unidade com o Pai do céu. Então, é muito importante termos isso na nossa consciência. A devoção é sempre uma via de relação com o próprio Deus. Então, para que a gente possa aí ter essa consciência e, é claro, né, não ter medo de ser devotos, né, para que a gente não tenha receio de nos reconhecer como verdadeiros devotos da Virgem Maria. Então, isso é muito importante também na nossa vida. Então, a gente vai, né, fazer uma introdução, né, àquilo que é o primeiro capítulo do tratado, né? Então nós vamos nessa aula, né? Nessa primeira aula nós estamos aí, né, falamos sobre o que é uma devoção e vamos começar, né, dar início a um entendimento maior, né, dos capítulos do tratado da verdadeira devoção. O primeiro capítulo vai falar sobre o que, né? Sobre a necessidade da devoção a Maria, a Santíssima Virgem. Então, no primeiro capítulo ele vai tratar justamente sobre isso, né? E é claro, quando ele usa esse termo aqui, necessidade, mas a gente pode perguntar assim, por que é necessário ter devoção
à Virgem Maria. Lembrando que nós vimos anteriormente, né? Devoção é o quê? É respeito, é reverência. Devoção, né? É honrar o que Deus realizou na vida da Virgem Maria. Então, se nós não temos, né, respeito pela Virgem Maria, se nós não temos reverência pela Virgem Maria, por aquilo que Deus realizou na vida dela, né, infelizmente nós vamos o quê? Nos apartando, nós vamos nos afastando do grande mistério de Cristo, né, que é a Virgem Maria, né, também, né? Então, isso é importante. Por isso que São Luís ele fala de uma necessidade da devoção a Maria, né? Da devoção à Virgem Maria, porque é necessário termos respeito, reverência e honrar a Virgem Maria, né? Porque ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela é a mãe, como a igreja, né, sempre nos ensina, né? Ela é a mãe de Deus, né? Porque Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo sendo Deus, ela sim, né, é a mãe de Deus. Então isso é importantíssimo, né, para que a gente possa aí entender, né? Então, primeira coisa, né, ele vai falar sobre essa necessidade da devoção à Virgem Maria. Então, ele vai aí dividir, né, algumas coisas, né, e vai nos chamar a atenção sobre essas coisas, né? Então, ele vai até, né, dividir aí, primeiramente, né, em duas realidades, né, sobre essa questão da necessidade. E ele vai dividir assim, né? Deus quis, primeiro, né? Por que é necessário ter devoção à Virgem Maria? Primeiro, por quê? Porque Deus quis escolher, né, Maria, né? Deus quis se servir de Maria. Deus poderia ter realizado a obra de salvação no estalar de dedos. Poderia, porque Ele tem poder para isso. Mas em Deus tudo tem um ordenamento. Deus, Ele nunca contradiz a sua própria criação, a sua própria vontade. E por isso que Ele, né, sempre vai reconduzindo a história da salvação diante daquilo que são as possibilidades. Então isso é importantíssimo. Por isso que Deus, Ele quis se servir da Virgem Maria. Se Deus quis se servir da Virgem Maria, que dirá nós, assim, né, que também não deveríamos se servir da Virgem Maria como essa obra, né, também, né, como esse caminho, né, essa via de relação com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Então, né, primeiramente é necessário por isso, porque Deus quis se servir dela. E depois, né, Deus quis se servir de Maria para santificação das almas. Então, assim, Deus primeiro quis se servir de Maria para trazer o seu Filho ao mundo e depois Deus quis se servir de Maria para a santificação. A santificação das almas. Então, é importantíssimo isso, né? E aqui é interessante, São Luís ele vai falar sobre uma coisa, né, bem interessante. Ele vai dizer assim, essa parte aqui da santificação das almas. Por que que Deus quis servir de Maria também para a santificação das almas, né? Por quê, né? Porque ela que gerou no seu próprio ventre a Cristo, né, que é a cabeça do corpo místico, que é a igreja. Então, assim, né, Maria não geraria somente a cabeça do corpo místico, mas também, né, os membros do corpo místico. E aí São Luís ele vai nos ensinar uma coisa muito interessante, né? É claro, pela ordem ali, né, da natureza, né, Maria gera Cristo, né, do seu ventre, gera Cristo, a cabeça do corpo místico, e na ordem da graça, Maria gera os filhos de Deus, os membros. E é claro, né, assim nós nos tornamos filhos adotivos de Maria, né? E é claro, né, diante daquilo que é a ordem da graça. Por isso que São Luís, trazendo essa ideia da necessidade da devoção à Virgem Maria, ele está nos chamando a atenção a isso, né? O respeito, a reverência, a honra que nós precisamos dar, né, à Virgem Maria. Por quê? Primeiro porque Deus quis escolher ela. Não escolheu mais de ninguém, quis escolher
a Virgem Maria. Ah, mas poderia ser outra mulher? Poderia. E se fosse outra mulher, nós estaríamos dando o mesmo culto, né, a mesma devoção a essa outra mulher. Mas não foi uma outra mulher, foi a Virgem Maria. Então nós precisamos ter essa consciência. Então, primeiro Deus quis se servir dela para trazer o seu filho ao mundo. E Deus quis, né, se servir dela, o que, né, para dar luz à cabeça, mas também não só à cabeça do corpo místico, que é a igreja, mas também, né, na ordem da graça, dar, né, luz, gerar, né, em si aqueles que são os membros do corpo místico, que somos cada um de nós, né? Então, isso aqui é importante. São Luís, ele começa o primeiro capítulo do tratado nos explicitando isso, né? Nos fazendo entender bem essa primeira realidade, né? E depois, né, é claro, né, diante dessa realidade aqui, né, ele vai aí, né, nos chamar a atenção sobre 4 coisas essenciais, né, que também são importantes para o nosso entendimento daquilo que é, né, essa devoção e essa forma de santificação dos membros do corpo místico de Cristo, né? Primeira coisa, né? A proximidade com Maria nos afasta do demônio, né? Então, assim, o demônio não se aproxima da Virgem Maria. Por isso que quanto mais próximos de Nossa Senhora, quanto mais devotos da Virgem Maria, mais né, afastados do demônio nós vamos estar, né? E é claro, né, mais força nós vamos ter para resistir às tentações. Então, quanto mais próximos de Maria, né, mais longe do inimigo da salvação, né? Porque o inimigo da salvação não chega perto, como diz lá no proto-evangelho, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né? Deus ali diz, né, que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, né? E aí, né, nós vemos já, né, uma prefiguração daquilo que é assim, né? Porque inimizade, por quê? Porque a serpente, né, lá na antiguidade, fez com que Eva pecasse, né? Ali, né, foi ali, né, como que enrolando Eva ali, né, no seu diálogo, né, seduzindo Eva, até que Eva, né, achou bom comer daquele fruto, né? E em Maria, né, e é claro, né, e Eva pecou. Em Maria não tem pecado algum, né? Ela foi preservada do pecado original. Isso quer dizer que o inimigo da salvação não tocou a Virgem Maria, né? Então, nós vemos aí, né, quanto mais próximos de Maria, longe do demônio, do inimigo da salvação. Então, essa é a primeira coisa, né? Porque Maria, né, realmente ali nos auxilia, a devoção à Virgem Maria nos auxilia à busca e, é claro, à vivência da santidade, a alcançar a santidade. Essa é a primeira coisa. A segunda, ter Maria como mãe nos torna mais parecidos com Cristo. Então, olha só que interessante, né? Quanto mais, né, o batismo nos torna outros Cristos. E é claro, né, para que nós nos tornamos outros Cristos? Para participar numa unidade dos mistérios do próprio Filho de Deus. Então isso é essencial. E é claro, se nós não acolhemos Maria como mãe, o que acontece? Falta em nós um mistério do Filho de Deus, de Cristo. E quanto mais nós nos reconhecemos filhos de Maria, reconhecemos Maria como nossa mãe, mais nós nos identificamos com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Então, quanto mais, né, Maria sendo nossa mãe, nos identifica. Mas com Cristo Jesus, com seu próprio Filho. Então, importante isso, né? Quanto mais nós nos reconhecemos filhos de Maria, mais unidos a Cristo nós estaremos, né? Porque mais identificados a Cristo nós estaremos. Depois, a devoção a Maria nos aproxima de Jesus pelas práticas interiores e exteriores, né? Então, nós temos aí, né, essas práticas
interiores e exteriores. É claro que essa questão aqui das práticas interiores e exteriores nós vamos ver em aulas mais à frente, onde tocaremos basicamente essas ideias, né, que São Luís traz, né, sobre as práticas interiores e as práticas exteriores e a importância delas também para a nossa vida. Depois, né, a quarta coisa, veja que aqui, né, nós temos três, né, realidades importantes, né, que se remetem à necessidade da devoção à Virgem Maria para a nossa santidade, para a nossa santificação. Maria é a cópia fiel de Jesus. Então, imitar Maria nas suas virtudes é imitar a Cristo. Então, isso é importantíssimo, né? Como o próprio São Luís vai dizer, né? Maria é a cópia perfeita. Então, se a gente imita a Nossa Senhora, que é cópia perfeita, imitação perfeita de Jesus Cristo, nós estaremos imitando o próprio Cristo. Então, isso é importante, principalmente para com a virtude da humildade, né? Se nós olharmos, em Maria se manifesta essa grande virtude, né, da humildade, né, que é essa virtude que encerra todas as virtudes em si. Cristo a humildade é a virtude por excelência de Jesus Cristo, né? E por isso que essa unidade, né, de mistérios e, é claro, essa identificação plena, né, aí, de cópia perfeita, né, nós vemos em Maria, em Jesus Cristo, nós vemos isso, né? Quanto mais nós imitamos as virtudes de Maria, mais nós encontramos, é claro, essa identificação maior, né, com as virtudes de Cristo, porque são as mesmas virtudes. Então, nós vemos aí, né, algumas coisas importantes que nos abrem a nossa mente para entender a necessidade da devoção a Maria, que nós precisamos, que todo cristão precisa ter, né? Então, essas são as coisas que são essenciais, né, para o nosso entendimento desse primeiro capítulo. E depois, né, nós vemos que São Luís traz essas circunstâncias aí e depois ele traz uma coisa que ele chama de consequências. Então é interessante, né, aí, né, as consequências dessa prática devocional, né? E aí São Luís ele vai trazer, primeiramente, ele vai trazer ali, né, a ideia, né, de Maria é rainha dos corações. O que ele quer dizer com isso, né? Ele vai nos chamar, né, a atenção sobre duas coisas essenciais sobre essa ideia, né, de rainha dos corações. Então, por que, né, rainha dos corações? Se lembra lá, né, que nós vimos lá a devoção como relação, vimos lá também, né, que aquela ideia, né, onde a ideia de reverência, de respeito, tem a ver, né, com o que, né, essa capacidade de amar a Deus de todo o nosso coração, porque, como vai dizer os antigos, né, do coração, o coração é a sede dos afetos, dos sentimentos, né, da expressão dos sentimentos mais puros e profundos. E também, né, pode ser, né, infelizmente, né, quando nós não cuidamos do nosso interior, pode ser também sede daquilo que são, né, os sentimentos mais impuros também, né? O próprio Cristo, num determinado momento no Evangelho, vai dizer, né, lá, né, que o que torna impuro o homem não é o que entra, mas é o que sai do seu coração, né? Por quê? Porque quando o homem não cuida da pureza do seu coração, infelizmente, ele deixa, né, com que ele se torne impuro, porque ele manifesta do seu coração as impurezas das suas intenções. Então, é
importante isso também, né? Então São Luís ali ele vai, né, realmente, né, nos trazer, né, duas coisas importantes aqui, né? Uma é a realidade na ordem da graça, né? Que é o que, né? Maria é rainha na ordem da graça. Por quê? Porque se Jesus Cristo é rei do universo, né? É claro, né? A mãe do rei é sim, né? Aí a rainha, né? Então assim, né? E por isso que nós rezamos lá, né? Num dos mistérios do texto, né? Maria que é coroada como rainha do céu e da terra, né? Nós rezamos isso, né? Então, ela é rainha na ordem da graça. Como nós havíamos dito, né, anteriormente, né, Maria que é essa que gera em si os membros, na ordem da graça, gera em si os membros do corpo místico de Cristo. Então isso é importante, né? Por isso que São João, né, nos seus escritos, né, ele vai trazer muito a figura de Maria relacionada com a igreja. É muito importante isso, né? Porque Maria que traz o Filho de Deus ao mundo, da mesma forma a igreja traz o que, né, os filhos de Deus ao mundo, né, através dos sacramentos do sagrado batismo. Então, isso também é bem interessante. E é claro, né, e a outra realidade aqui, né, Maria como rainha dos corações é porque nós somos filhos adotivos dela, né? Por que, né, somos filhos adotivos, né? Porque na identificação com Cristo, nós nos tornamos, né, cada vez mais, né? Porque se Jesus Cristo é filho de Maria, quanto mais nós nos identificamos com Cristo, mais nós nos tornamos esses filhos, né, adotivos, né? Esses filhos que não saímos do ventre dela, mas fomos gerados também, né, na ordem da graça por ela. E é claro, né, e a outra coisa também importante, né, aqui tem a ver, né, primeiro, né, aqui, né, filhos adotivos por botar aqui, identificação. Identificação. E também, né, somos filhos adotivos porque fomos oferecidos por Cristo a ela. Se nós olharmos lá, né, São João, no Evangelho de São João, capítulo 19, vai dizer lá, né, que aos pés da cruz estava Maria Madalena, Maria de Cleofas, ali, né, e também, né, depois vai dizer, né, o discípulo amado, e do alto da cruz Jesus Cristo diz o que, né? A Virgem Maria, eis aí o teu filho, e depois diz o discípulo, né, eis aí a tua mãe, né? Então, assim, aquele discípulo ali é essa imagem de todos nós, né, todos os cristãos, né, todos os filhos de Deus. Então, nós fomos oferecidos por Cristo a Nossa Senhora, né? Então, por isso que ela é rainha dos nossos corações, né? Porque nós nutrimos, precisamos nutrir por ela, né, os mais, podemos dizer assim, os mais puros sentimentos, né? Que é claro, né, que tem a ver com aquilo que nós já estamos falando, que é a necessidade da devoção. Depois, né, vamos continuar aqui as nossas anotações. Depois, outra coisa que São Luís vai falar também, né? Maria é necessária para alcançarmos o fim último. O que é o fim último? A nossa salvação, né? E por que Maria é necessária para alcançarmos o fim último? São Luís vai elencar aí 3 realidades importantes, né? É necessária para a nossa salvação. Por quê? Porque negar a Virgem Maria é negar o próprio Cristo, né? Porque negar a Virgem Maria, que é um mistério de Cristo, é negar o próprio Cristo. Então, isso é importante, né, também, né? Então, primeiro, né? Então, ela é necessária por isso, porque não podemos negá-la.
Não podemos negar Maria, porque ela tem esse papel importantíssimo, né? Pelo fiat, pelo sim dela, o próprio Filho de Deus veio ao mundo. Depois, segundo, é necessária mais ainda àqueles que são chamados a uma perfeição, né, maior, né, a uma perfeição aí, né, particular, né? Então, é importantíssimo isso também, né? Então, o fim último, que é o reino dos céus, que é a salvação, que é, né, a vida eterna com Deus, né, passa, né, pela Virgem Maria, porque não podemos negá-la, porque ela é um mistério essencial da vida de Cristo. Depois, né, ela é necessária também, né, ela nos ajuda, né, a alcançar o fim último, porque quanto mais devotos da Virgem Maria, mais ela nos auxilia a alcançarmos a santidade. Então, aqueles, né, principalmente aqueles que se sentem, né, de uma forma especial, né, uma perfeição particular. Esses que são principalmente aqueles que nós vamos ver lá no final das nossas aulas, né, que são aqueles que se sentem chamados a uma consagração à Virgem Maria, né? Essa consagração, né, que São Luís aí, né, vai propor, né, diante do conhecimento do tratado e, é claro, né, diante daquilo que é a própria experiência, né, de crescimento na devoção à Virgem Maria. Então, assim, né, é importante isso, né, porque Maria é essa que nos auxilia, né, a uma perfeição particular. Se nós olharmos a vida dos santos, praticamente todos os santos, né, a gente pode dizer que todos os santos tiveram uma devoção à Virgem Maria, né? Todos os santos tiveram, né, um amor, né, à Mãe de Deus, né? Então isso é importantíssimo, né? Então é a via, né, o caminho de santidade, né? É aqueles que são chamados a uma perfeição particular, precisam necessariamente ter a devoção à Virgem Maria, né? E em terceiro lugar, né, é necessária nesses últimos tempos, né? E é claro aqui, né, que São Luís escreve isso lá no século 17 e 18, né? E nós temos aí, né, hoje, né, precisamos também recorrer, né, esses últimos tempos. E quais esses últimos tempos? Aqui nós poderíamos interpretar, né, os últimos tempos, que é o juízo final, mas é melhor nós interpretarmos os nossos últimos tempos, o tempo que nós ainda temos para alcançarmos a salvação. Então, Maria é necessária, sim, né, para que a gente possa, né, cada vez mais, nesse tempo que nós temos ainda para alcançarmos a salvação, e aí, né, cada vez mais crescendo, né, nessa prática, né, devocional à Virgem Maria, né? Então, no Tratado da Virgem Maria, nessa parte aí que fala nesses apóstolos dos últimos tempos, que somos nós, né, esses que precisamos realmente, né, dar a cada coisa, viver na justiça, na verdade, buscar, né, cada vez mais, né, aí, né, dar a cada coisa o que é devido, e é claro, né, a Virgem Maria, a devoção necessária também. Vai dizer, né, São Luís, lá no parágrafo 55, ele diz assim, né, Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais foi. E isto acontecerá sem dúvida se os predestinados, aqui ele está falando não essa ideia de predestinado como Calvino falava, mas esses predestinados o que, né? Esses que são chamados à vocação à santidade, porque todo ser humano é chamado a isso, né? A vocação universal, né? Todos nós somos chamados a isso, né? Essa vocação à santidade, e ele vai dizer, né, se os predestinados, esses que buscam a santidade, puserem em uso com o auxílio do Espírito Santo, olha, o auxílio do Espírito Santo, não pelas suas próprias forças, isso aqui é essencial também, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E se observarem com fidelidade, verão então claramente, quando lhe permitir a fé, esta bela estrela do mar, né, que é a Virgem Maria, e chegarão
a um bom porto, né, que é o porto seguro, tendo vencido as tempestades e os piratas. As tempestades é o quê? As tribulações dessa vida. E os piratas é o quê? Aqueles inimigos da salvação, né? A carne, o demônio, o mundo, que tentam nos roubar, né, daquilo que é o mais precioso na nossa vida. E São Luís continua, né? Conhecerão as grandezas desta soberana e se consagrarão inteiramente a seu serviço como súditos e escravos de amor, né? Então, é importante isso, né? Até depois nós vamos falar também sobre essa ideia, né, de escravos de Nossa Senhora, né? Nós temos que entender bem esse termo, porque isso gera maior confusão na cabeça dos outros, né? Porque a consagração é o que? A escravidão a Jesus Cristo por Nossa Senhora. Em alguns momentos no tratado, São Luís fala dessa escravidão à Virgem Maria. E quando ele está falando essa escravidão à Virgem Maria, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer justamente o quê, né? O serviço a Maria, que nós precisamos aprender a prestar, né? Porque ele vai até falar isso, né? Essa servidão, né? Num determinado momento do tratado, a gente vai chegar lá também, ele vai falar, né, a diferença de escravidão e servidão, né? Ele vai até dizer assim, né? Aquele que é o servo, ele faz, né, algo para aquele, né, que ele está prestando serviço, ele faz sempre em busca de algo em troca. E ele serve em determinado momento da sua vida, em determinado momento do seu dia, aquele senhor, né? Aquele patrão, né? O escravo não. O escravo é como lá o Salmo diz, né? O escravo está sempre fito com os seus olhos nas mãos do seu senhor, né? Por quê? O escravo está, né, 24 horas à disposição do seu senhor. E quando São Luís ele fala da escravidão de amor, ele está falando justamente isso. Maria foi a primeira escrava de amor, né? Essa que se dedicou totalmente a Jesus Cristo, né? Então, assim, nós vemos lá, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? E nós, quando dizemos que estamos nos consagrando como escravos de amor à Virgem Maria, nós estamos o quê? Nos colocando a serviço da Virgem Maria para a obra de salvação. Isso nós vamos entender um pouco mais à frente. Então, por isso que é importante entendermos bem esses termos, né? E é claro, né? A devoção à Virgem Maria é necessária para alcançar o fim último justamente por isso, né? Porque sem ela, se negarmos ela, negaremos a Jesus Cristo, que é a causa de salvação para a nossa vida, né? Se nós queremos alcançar a santidade, precisamos imitar a Virgem Maria, que é a imitação, cópia perfeita de Jesus Cristo, né? E é esse grande auxílio, como nós vimos lá, né? Aqueles 4 motivos lá, né? Que nos auxiliam, né? A devoção à Virgem Maria nos auxiliam a crescer mais ainda na santidade. E é claro, né? Isso aqui, né? Se nós não formos capazes de servirmos a Deus, infelizmente, nós não alcançaremos aquilo que é a nossa salvação, né? Como no domingo passado o próprio Cristo nos ensina, né, no Sagrado Evangelho. Ele vai dizer, né, o que, né? Contando uma pequena parábola ali, né, aos sumos sacerdotes e também, né, aos anciãos ali, né, do povo. Ele vai dizer a seguinte coisa, né, que um homem, né, o patrão lá, né, construiu uma vinha e ali naquela vinha fez o quê, né? Plantou, cercou-a, depois fez ali um lagar, né, que é onde pisa as uvas, né, e depois, né, colocou uma torre de guarda, né, e ali Jesus Cristo ele vai, né, contando a parábola e vai nos chamando a atenção sobre isso, né, e depois ele vai dizer, né, que confiou, né, essa vinha a vinhanteiros, a administradores, né, a trabalhadores. E depois de um tempo ele foi para o estrangeiro e depois de um tempo enviou os seus empregados para prestar conta dos frutos que eram produzidos na vinha. O que aqueles vinhanteiros fizeram, né? Mataram os empregados. Depois mataram outros empregados ainda. O patrão diz o quê? Vou mandar o meu filho. Manda o filho, que é essa imagem, Jesus Cristo, né? E aqueles para qual Jesus Cristo veio não receberam. Por quê, né? Porque não trabalharam segundo aquilo que era, né, a justiça da vinha, né? E é claro, né,
por não trabalharem segundo aquilo que era a justiça da vinha, como também na primeira leitura do livro de Isaías vai dizer, né? Eles produziram o quê? Não produziram uvas boas, produziram uvas selvagens, uvas que não prestam para nada. E é isso que nós precisamos entender, né? Na nossa vida. Se a gente não entra, se não se dedica àquilo que é, né, o trabalho de salvação das almas, né, e é claro, unidos a Deus, né, a Virgem Maria, né, e é claro, né, ou algumas outras devoções, né, alguns outros auxílios, se a gente não exerce esse grande serviço de salvação de almas, infelizmente nós não conseguimos, né, aí, né, alcançar também a nossa salvação. Por isso que esse serviço à Virgem Maria tem a ver com uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que é aquilo que nós chamamos de entrega dos nossos méritos à Virgem Maria para que ela possa usar segundo aquilo que é a necessidade do povo, né, do povo eleito, né, para a salvação do povo de Deus. Então aí nós vamos vendo, né, esse serviço à Virgem Maria realmente é isso, né, estarmos sempre disponíveis à Virgem Santíssima para que ela possa também, né, através de nós, né, realizar, né, continuar realizando essa grande obra de salvação. Então essa é a nossa primeira aula, né, onde nós expomos aí, né, o que é devoção e já começamos a dar início ao entendimento do primeiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, né? Como dizia, né, esse tratado aqui, né, a gente talvez não encontre mais para comprar, né, porque é uma edição bem antiga. Me parece que tem novas edições, né, da Vozes, né, até essa edição aqui foi traduzida, né, pelo nosso primeiro bispo diocesano, né, Dom Manuel, né, Dom Manuel que traduziu, né, juntamente com o frei franciscano esse tratado aqui, né, do francês para o nosso português, né? Então é uma preciosidade, assim, eu tenho outro até, mas não se desfaço desse aqui, né, que eu ganhei, né? E antigamente, né, algum tempo atrás, né, há 16 anos atrás, né, não era tão divulgado assim, né, o Tratado da Verdadeira Devoção. E geralmente esse tratado ele era conhecido de que forma, né? A pessoa ganhava um tratado de alguém que tinha feito a consagração, ela lia, depois que ela lia, entendia, né? Que geralmente a pessoa lia 2, 3 vezes para entender isso aqui. Eu mesmo, antes de fazer a consagração, li umas 2 vezes, né? Porque a primeira vez que eu li, não entendi e achei algumas coisas muito estranhas, mas só depois da segunda vez que eu fui ler, que eu comecei a entender melhor, né, o que São Luís estava propondo com o tratado. E assim era, né? A pessoa fazia consagração e depois ela fazia um propósito de comprar um tratado e dar para alguém que ela, né, ali achava que talvez poderia ler, se identificar, né, e fazer também a consagração. Então, assim, né, a minha recomendação é que nós tenhamos o Tratado da Verdadeira Devoção para que a gente possa ir lendo na nossa casa, né? Até nessa semana, né, a partir, né, dessa nossa aula, eu vou estar colocando, né, lá na nossa rádio web, né, sempre no horário de 8 horas da noite, né, eu vou estar colocando, né, cada semana que a gente trabalhar, né, um capítulo do tratado, eu vou estar colocando o áudio do tratado, do capítulo que a gente for trabalhar lá para que a gente possa, né, 8 horas da noite, estar lá escutando também, né. É claro, quarta-feira, 8 horas, nós estamos aqui na nossa aula, mas nos outros dias a gente pode estar 8 horas da noite escutando, né, e sempre reprisando, revendo, escutando novamente, né, o primeiro capítulo, né, e é claro, os capítulos do tratado que nós vamos colocar lá. E é claro também, né, aconselho também, né, ter, né, o tratado, ler, né, comprar um tratado. Acho que nós temos ainda na nossa secretaria paroquial, né, esse tratado aqui que as irmãs, né, da Fraternidade Arca de Maria, elas vendem, né, esse tratado aqui, né, também muito bem editado, né, sempre ali, né, dividido também, né, e é interessante que o tratado delas vem dividido para que possa ler durante um ano inteiro, né, então cada dia, né, tem ali a passagem, né, para se ler, né, então é claro que a gente vai ler isso em menos de um ano, porque a nossa proposta é estudar, né, os capítulos do tratado. Então recomendo, né, não sei se na nossa secretaria paroquial tem, mas se não tiver, né, pode deixar lá uma encomenda lá, a gente encomenda com as irmãs da Arca de Maria, ou então vocês podem procurar, né, com as irmãs também da Arca de Maria, esse Tratado da Verdadeira Devoção, né, que é assim, né, aí também, né, algo que elas também, né, divulgam bastante, né. E o outro livro aqui, né, esse livro aqui que há algum tempo atrás eu escrevi, né, que é o Compêndio de Mariologia, que nós vendemos aí
na nossa secretaria paroquial também. Então, aqueles que desejarem, né, adquirir, né, o livro esse compêndio de Mariologia, né, também, né, pode entrar em contato conosco para adquirir, né, esse livro aqui, né, que é um grande trabalho, né, com aquilo que a gente, é claro, não é tudo, mas com aquilo que é o principal, né, sobre a Virgem Maria que nós temos, né, na Igreja dos Documentos, também dos Santos Padres, né, aqui tem, né, aquilo que são os ensinamentos da Sagrada Escritura, da tradição da Igreja e, é claro, da teologia, né, para que a gente possa entender mais sobre os dogmas, sobre as prefigurações, sobre a figura da Virgem Maria nos Sagrados Evangelhos, mas também na Sagrada Escritura em geral, para que assim a gente possa entender melhor ainda, né, a nossa devoção e, é claro, né, o nosso culto, né, aí, né, de veneração, de respeito, de reverência à Virgem Santíssima. Então, essa é a nossa primeira aula, né, para que a gente possa aí cada vez mais, né, estar unidos a Deus e, é claro, pedindo auxílio à Virgem Maria. Vamos terminar a nossa aula aí com a nossa invocação à Santíssima Trindade e, é claro, a oração que nós sempre rezamos, que é a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.